E se a morte não fosse o fim? E se existisse uma criatura que, ao chegar à velhice, pudesse simplesmente decidir voltar a ser jovem? Isto parece tirado de um filme de ficção científica, não parece? A ideia de travar o envelhecimento, de, no fundo, enganar a própria morte. Mas, e se a resposta não estiver em nenhuma fonte da juventude ou em tecnologia futurista? É mesmo verdade. Há um animal que, quando se depara com a morte, recusa-se a morrer. Em vez disso, carrega numa espécie de botão de reset e recomeça a vida do zero. Então, a protagonista da nossa história é a Turritopsis dorni, mais conhecida como a medusa imortal. É minúscula, ok? Mais pequena que a unha do nosso dedo mindinho, mas tem uma capacidade biológica que desafia, bem, tudo o que pensávamos saber sobre a vida e a morte. Ora bem, olhem para isto. A maioria dos seres vivos segue o caminho azul, um bilhete só de ida. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Mas a Turritopsis, quando as coisas correm mal, stress, fome, um ferimento ou até mesmo a velhice, ela ativa o seu plano de emergência, o caminho a vermelho. Em vez de morrer, a medusa adulta simplesmente regride. Afunda-se, transforma-se num cisto e depois renasce como um pólipo, a sua forma mais jovem, pronta para começar tudo de novo. Parem para pensar nisto. Não estamos a falar de curar uma ferida ou regenerar um braço. Estamos a falar de uma reversão completa do todo o organismo para um estado anterior. É o equivalente a um ser humano adulto transformar-se de volta num bebê para viver a vida outra vez. Então a pergunta do $1 milhão é: como é que isto é sequer possível? Bem, a resposta começa ao nível das células, com um processo que parece mesmo ficção científica. A chave para este superpoder é a transdiferenciação. Imaginem, por um instante, que uma célula da nossa pele decidia de repente tornar-se uma célula do coração, ou uma célula de um nervo se transformava numa célula muscular. Parece impossível, mas é exatamente isso que a medusa imortal faz. As suas células adultas podem ser completamente reprogramadas, permitindo que o corpo se reconstrua numa forma totalmente nova. E atenção, isto não é só uma teoria. A ciência confirma-o. Esta substituição de células é a base de tudo. A medusa não se está a curar, está literalmente a reescrever a sua identidade celular para fintar a morte. Mas esta reprogramação celular é só o início da história. Para conseguir este feito, a medusa ativa um conjunto de ferramentas genéticas muito específicas. Não é magia nenhuma, é pura biologia de precisão. Vamos lá espreitar o que está debaixo do capô genético. Para percebermos o primeiro segredo, temos de olhar para o motivo pelo qual envelhecemos. E a resposta está escondida bem nas pontinhas dos nossos cromossomas. Pensem nos telómeros como aquelas pontas de plástico nos atacadores dos sapatos. De cada vez que uma célula se divide, um bocadinho dessa ponta de plástico desgasta-se. Com o tempo, fica tão curta que o atacador genético começa a desfiar-se. É isso o envelhecimento celular. A Turritopsis, durante a sua transformação, ativa umas enzimas que funcionam como uma equipa de manutenção de elite. Elas vão lá e reconstroem ativamente estas pontas, restaurando o ADN em um estado jovem. Impressionante. Depois, temos um grupo de genes que os cientistas já associam à longevidade em muitas espécies, incluindo na nossa. São as chamadas sirtuínas. E este gráfico? Este gráfico mostra tudo. O gene SIRT3, que ajuda a proteger as células do stress, está quase inativo na fase de medusa. Mas olhem só para o pico na fase de cisto, a fase do reboot. A sua expressão dispara completamente, criando um escudo protetor para as células enquanto elas passam por esta transformação radical. É como ligar um gerador de emergência para garantir que tudo corre bem durante as obras. E claro, o SIRT3 não está sozinho. É um trabalho de equipa. O gene SIRT6 entra em campo como um especialista em reparação de DNA, enquanto outras proteínas atuam como guarda-costas, garantindo que tudo se mantém intacto durante o caos da transformação. Para fazer uma reinicialização tão drástica, não se pode continuar a viver normalmente. A medusa tem de, basicamente, desligar quase todos os seus processos vitais. É uma paragem quase total. Durante a fase de cisto, a divisão celular para, o desenvolvimento fica em pausa e a comunicação entre as células é silenciada. É como se a medusa entrasse num estado de animação suspensa para focar toda a sua energia na única coisa que importa: renascer. Ok, então vamos juntar as peças todas. O que é que descobrimos? O segredo da imortalidade da medusa não é uma coisa só, mas sim uma estratégia perfeitamente orquestrada, uma autêntica sinfonia biológica. Este é o momento de mind-blowing. A medusa executa um plano em 3 passos. Primeiro, reprograma as suas células para se tornarem algo novo. Segundo, reconstrói o seu próprio ADN, reparando os danos da idade. E terceiro, protege-se a nível celular durante este processo brutal. É uma obra-prima da evolução.
E a pergunta óbvia é: o que é que tudo isto significa para nós? Será que esta pequena medusa tem a chave para a nossa própria juventude eterna? Vamos ser claros: o objetivo não é transformar pessoas em medusas. A nossa biologia é infinitamente mais complexa. O verdadeiro valor disto tudo é o conhecimento. A Turritopsis dorni dá-nos um modelo vivo, perfeito, para estudar como é que as células se podem reprogramar e como é que o envelhecimento pode, em teoria, ser revertido. Está a mostrar-nos quais são os interruptores genéticos que controlam a juventude. A medusa imortal prova que a natureza já encontrou soluções para problemas que nós nem sonhávamos serem possíveis. O que nos faz pensar que outra solução impossível para os nossos maiores desafios já existe por aí, escondida no nosso planeta, só à espera de ser descoberta?